Fala galera, beleza? Tudo jóia com vocês? Vamos aí para o nosso oitavo vídeo falando sobre a oitava força. Ok? Você está chegando agora, dá uma olhada lá nos outros 7 vídeos para você não cair de paraquedas. Beleza? Deixa seu comentário aí no YouTube. Eu sou o Patrick, massoterapeuta, psicoterapeuta. Ok? Faço atendimentos online de psicoterapia, tratamentos aí de bloqueios, traumas, ansiedade. Pode entrar em contato comigo. E nesse oitavo vídeo, essa oitava força, vamos falar sobre um estudo muito importante. Essa força, ela diz muito sobre você, sobre o seu interior, sobre aquilo que ressoa dentro de você e como você deve assimilar ela na sua vida. Ok, galera? Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês gostem do estudo. Tchau, tchau! Vamos ver do que se trata essa oitava força, ok? O que ela fala, qual que é o fundamento dela, qual que é o propósito dela, assim como vimos as outras 7 forças. Se você chegou agora, a gente parou no vídeo anterior falando sobre os 5 sentidos. E falamos que os 5 sentidos criam a realidade. Eles são responsáveis pela criação da realidade, porque a sua realidade é diferente da minha, portanto, demos o exemplo do quadro branco, que esse quadro eu vejo branco, mas existem pessoas que veem ele cinza. Portanto, na sua realidade você vê cinza, na minha eu vejo branco. Então, temos realidades diferentes. Portanto, se vivemos no mesmo mundo com realidades diferentes, significa que nem o seu nem o meu está certo e nem o seu nem o meu está errado. É tudo uma ilusão. Então, os 5 sentidos criam a nossa realidade. Então, qual que é o desdobramento da oitava força? Qual a função dessa força? O que ela nos dá? Quem é a oitava força? A oitava força é os sentimentos, galera. Os sentimentos é a oitava força. Eles são responsáveis pelo nosso oitavo estudo. Mas o que é o sentimento? Bom, sentimento vem da palavra, se você dividir, sentir e mento, que vem da palavra ação. Portanto, que é um sufixo. Portanto, mento é a ação de sentir. Ok? Então, a ação de sentir o quê? Tudo que você produziu, tudo que você criou, todo o processo humano, toda a sua realidade. Então, o sentimento é o que vai fazer o quê? Você sentir a realidade que você criou pelos 5 sentidos. Dar um sentimento ao pensamento, que é aonde o quê? O pensamento é o quê? Lembra que a gente falou? Pensamento você reflete e escolhe, né? Então, o sentimento é o que vai dar um sentir, uma comoção ao seu pensamento, aquilo que você refletiu e escolheu. O sentimento vai dar uma comoção, vai dar um sentimento à essência, à alma dos objetos, e o sentimento vai dar um sentimento ao que a consciência humana dividiu. Portanto, galera, essa é a função do sentimento. É ele transformar tudo isso aqui no ato de sentir. E quando estamos no ato de sentir, é quando começamos a materializar a nossa realidade. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Que os 5 sentidos é o início da realidade. Então, os sentimentos, você vai dar uma comoção à sua realidade. Você vai causar o quê? Qual que é o fundamento que os 5 sentidos dão para nós? Bom, primeiro, podemos colocar 3 etapas. Primeiro, o sentimento, ele vai dar uma
importância a tudo isso aqui. Então é você dar uma importância à sua realidade, você dar uma importância ao pensamento, à essência da coisa e ao que a mente humana separou. Bom, se você vai dar uma importância, qual é o próximo passo de dar uma importância? O próximo passo é quando você vai priorizar. Então você dá uma importância, logo em seguida aquela importância se torna uma prioridade na sua vida. Então as prioridades que temos na nossa vida é onde estão os nossos sentimentos. Portanto, aquela pessoa que tem uma realidade diferente da minha e ela olha para mim e fala, nossa, mas você dá tanta atenção, você está dando tanta importância a isto, para mim isso não é nada. Nossa, você é exagerado. Mas por quê? Porque a minha realidade é diferente da sua. E dentro da minha realidade, eu dou importância a este determinado objeto ou pessoa, eu priorizo este determinado objeto, pessoa, trabalho, bem material, porque eu tenho um sentimento por ele, eu gerei um sentimento por ele. Então, gente, essa é a função do sentimento, é ele dar a importância a tudo isso aqui e ele priorizar, porque nenhuma dessas forças humanas daqui para baixo, eles têm sentimento. Vocês lembram que eu falei lá do perispírito, que é a veste, também não tem sentimento. Então, daqui para baixo, nada disso tem sentimento. Eles são trabalhadores exemplares, eles executam as tarefas dele. Aí entra o sentimento, que é a expressão mais próxima da materialização do que você quer, da criação da sua realidade. Então, essa é a função do sentimento. Só que aí nós temos um defeito. Vocês podem ver que todas essas forças, essas energias, da consciência humana para baixo, elas têm suas imperfeições. Porque elas estão saindo da consciência divina e estão entrando na experiência humana, que a gente falou. Portanto, a consciência humana ela separa, ela já tem uma imperfeição. Para nós, na nossa visão, é uma imperfeição, mas para a consciência divina não existe imperfeição, tudo está perfeito. Mas falando sobre a nossa ótica, ela separou o que a consciência divina colocou no todo, no coletivo. Vai criar uma essência, você vai refletir e vai escolher. Quando você escolhe uma coisa, você descarta outra. Então isso é uma imperfeição. E os 5 sentidos vai criar a realidade. A minha realidade é diferente da sua. Eu não aceito a sua, só aceito a minha. Então sentimentos é o que irá dar uma comoção a todas essas forças. Porque todas essas forças vão passar por ele para se encerrar na nona força. Então, sentimentos, quando você exerce uma importância, uma prioridade em exagero, quando você tem um sentimento em exagero em determinada ação, pessoa, evento, qualquer que for, você causa o quê? Você causa uma defesa. Você vai defender o chamado com unhas e dentes, o seu sentimento por aquela determinada pessoa, por aquele determinado evento, aquele determinado objeto. E você defendendo com unhas e dentes aquele determinado evento, aquela causa, você sai do seu interior e você começa a se entregar àquele evento, àquela causa. E você sai da sua realidade e você vai viver a realidade do outro. Exemplo, quando temos um sentimento muito grande por alguma pessoa, a gente acaba defendendo, a gente acaba dando uma importância grande a essa pessoa, priorizando essa pessoa, ok? Automaticamente deixando de ser nós mesmos, aí você vai defender essa pessoa com unhas e dentes
E aí é onde as pessoas ao seu exterior falam, ela está cega, é o chamado, está cego de amor, está cego de interesse, alguma coisa que for, está cego de ganância. Por quê? Porque você está defendendo aquela causa, aquela pessoa no caso, e automaticamente você sai da sua realidade. Olha isso, gente. Você sai da sua realidade, você vai viver a realidade do outro. Você não vive mais a sua realidade. Vocês entenderam? Por quê? Porque o seu sentimento está em exagero, está em excesso. E nada no universo pode ser nem excesso nem escassez. Ok? Então, guardem bem isso, que isso é uma regra de ouro. Quando você tem um sentimento exagerado por alguém, você cria uma importância muito grande por essa pessoa, você prioriza ela, ou seja, ela está no auge na sua vida, ela está no topo, tudo gira em torno dela, você defende ela com unhas e dentes, você se torna cego, cego de amor, de interesse, de ganância, seja o que for, você sai da sua realidade e você vai viver a realidade do outro. Aí as pessoas ao seu redor vão olhar para você e vão ver que tudo que o outro fala, você faz, porque você está vivendo a realidade do outro, não está mais vivendo a sua. Você se transfere para a realidade do outro. Lembra o quadro branco e cinza? Então, se a outra pessoa vê cinza e eu vejo branco, a partir do momento que eu começo a ter um sentimento pela pessoa, eu tiro o meu sentimento do quadro branco, que eu enxergava branco, e eu começo a dar importância, priorizar aquela pessoa. Ela olha para mim e ela fala, Patrick, esse quadro não é branco, ele é cinza. Então eu começo a viver a realidade dela e eu aceito que é cinza. Eu deixo de acreditar que é branco, eu mudo a minha realidade e começo a viver a realidade dela, achando que é cinza. E todos que vêm até mim perguntam, mas Patrick, você não falava que esse quadro era branco? Eu falei, não, quem disse? Agora é cinza, você que não está enxergando. Vê direito, mas por quê? Porque eu estou vivendo a realidade do outro. Então o sentimento é muito perigoso. É uma ferramenta, é uma força muito grande. E eu vou te dar um exemplo por que é uma força muito grande. O nosso corpo humano, o nosso corpo físico, ele vibra, ele tem frequência. O sentimento tem uma frequência muito grande, que eu já falei em vídeos lá atrás, no começo do meu canal. Mas o nosso corpo humano, ele oscila numa frequência de 58 Hz a 70 Hz, ok? Isso é físico, isso não é energia. Ele é energia, a frequência, mas eu estou falando o corpo físico. Por exemplo, todos os nossos órgãos, fígado, rins, pulmão, cérebro, coração, eles oscilam entre 58 a 70 Hz, ok? Não pode estar acima disso. Abaixo de 50 Hz é quando já começa as doenças, ok? A ciência atual diz que o cérebro humano vibra numa faixa de frequência de 12 a 20 Hz. Na minha opinião, isso é baixo. O nosso cérebro humano, a parte física, ele não pode oscilar entre 12 a 20 Hz, porque 20 Hz já entra na fase da doença, já entra na fase da morte. Eu falei num vídeo lá atrás, lá no começo do canal. Então, o corpo humano, ele oscila, o físico, entre 58 a 70 Hz. Acima de 70 Hz, nosso corpo não pode oscilar. Por quê? Sabe aquela analogia da taça de cristal, que o cantor pega a taça e ele fica ressonando nela, chega a uma certa frequência que a taça estoura? Por quê? A taça de cristal não aguentou a frequência da ressonância da voz e ela estourou. É a mesma coisa no nosso corpo. Nosso corpo humano, os nossos órgãos, se ele começar a subir uma frequência acima de 70 Hz, chegar a 100, 200, 300, o nosso corpo é feito de células. As nossas células têm moléculas e as nossas moléculas têm átomos. Esses átomos vão se desprender do nosso corpo e você vai se dissipar no universo.
ok? Então, a gente não pode estar acima de 70 Hz. Mas os sentimentos estão. Eles estão acima de 70. Eles estão a 200, 300, 500, 1000 Hz. Você pode ver, eu falei um vídeo sobre a escala solfégio. Lá atrás eu falei a frequência do amor, 528 Hz, a frequência da iluminação, a frequência do medo, que é 100 Hz. Então tudo lá atrás. Tudo isso é sentimento, ok? Então o sentimento, ele vibra numa frequência, numa escala enorme. E os sentimentos é a força, presta atenção, que vai te levar para cá, de volta para a consciência divina. Por quê? Quanto mais você aumenta a frequência, porque quanto mais você eleva a frequência, mais você vai se aproximando da consciência divina. Quando você começa a elevar sua frequência 300, 400, 500 Hz, você vai subindo, você vai adentrando e conhecendo essas forças. O seu sentimento se liga com o seu pensamento, e você vai subindo a sua alma, você vai compreendendo a mente humana, você vai chegando no espírito até você alcançar a consciência divina. Isso é fato. Isso é fato, isso existe, isso é ciência, ok? Porque você foi elevando a sua frequência, mas você elevou a frequência dos sentimentos, do corpo não. Por isso, tem aquela passagem do Buda que diz: antes da iluminação, corte lenha e pegue água. Após a iluminação, corte lenha e pegue água. Por quê? No seu mundo físico, nada vai mudar, porque você está aqui. O físico, o corpo humano está aqui, você não pode mudar isso. Mas o seu sentimento, após você despertar e se iluminar, porque despertar é uma coisa e se iluminar é outra, após o seu despertar e a sua iluminação, ou até somente o seu despertar, o seu sentimento muda. E aí você muda a sua realidade. Guardar essa informação, que o pensamento é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na verdade, é o sentimento. Ele é o seu livre-arbítrio. Então vocês lembram, gente, lá atrás que eu disse para vocês que o pensamento era o livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio é o seu sentimento. Você só consegue controlar os seus sentimentos. E mais uma outra coisa que eu vou falar lá na frente. Você só consegue controlar os seus sentimentos. Ok, gente? Você não controla a vida no seu exterior. A ação acontece independente do que você queira ou não. Porque quem dá a ação é a consciência divina, é Deus. E você só pode controlar os seus sentimentos, porque é você. É a sua vida, é o seu mundo. Você só controla o seu mundo. Qual é o seu mundo? É a sua experiência humana que você veio vir. E a experiência humana é o seu sentimento. Você só controla isso, galera. Existem pessoas com realidades diferentes da sua e elas que vão controlar a realidade delas, elas têm o sentimento delas. Existem ações exteriores, né, que são dadas por Deus e também não tem o seu controle. Então você só controla o seu mundo. Qual é o seu mundo? O seu sentimento, galera. É aí que você controla. E se você conseguir controlar os seus sentimentos diante da sua experiência humana, da vida, você desperta. E é esse um dos grandes segredos do porquê desses 9 vídeos. O caminho de despertar é esse que eu peço para vocês. Despertem nos seus sentimentos. Controle os seus sentimentos. É aí onde está o seu controle. Você não vai controlar o seu trabalho. Você não vai controlar o seu chefe. Você não vai controlar o seu companheiro. Você não vai controlar o seu cachorro.
Você não controla nem as necessidades fisiológicas do seu corpo e você quer controlar a vida. Então, gente, o livre-arbítrio não está na ação, o livre-arbítrio está nos sentimentos e uma outra coisa que eu vou falar lá na frente. Então, controle os seus sentimentos, galera. É aí onde está a sua vida e aí você vai entender a sua realidade. Para encerrar, vamos entender uma última coisa, ok? Os sentimentos, a ciência descobriu recentemente que não é o cérebro que controla a nossa, não é o cérebro que cria a nossa realidade. Não é a lei do segredo lá. Sempre acharam que era o pensamento, que era o cérebro que criava a realidade. Mas a ciência atual, a parte holística, descobriu que não é o pensamento, que é o coração. Em partes é e não é. Bom, primeiro, dizem que o coração tem uma força maior do que o do cérebro. Ok, o coração tem uma força maior do que o do cérebro, realmente. Só que, gente, o coração é um órgão, e órgão é matéria. Não há como uma matéria criar uma outra matéria. Isso não existe. Para você criar uma matéria, você precisa de energia, ok? A matéria, o sólido, não constrói outro sólido. Não há como. Há um processo. Esse sólido pode surgir uma energia, essa energia se condensar e ela se transformar em uma matéria. Ok, mas o coração criar a nossa realidade, o nosso mundo, não, porque ele é um órgão. Agora, prestando bem atenção, eu não disse para vocês que os sentimentos têm altas frequências? Chega até 1000 Hz. Bom, 1000 Hz o corpo não aguenta. Que a gente falou disso daqui, dessa regrinha. Se o corpo humano não aguenta 1000 Hz, a passagem do átomo para a molécula, presta bem atenção, há uma ponte. Essa frequência de 1000 Hz está nos átomos. Os sentimentos estão nos átomos. Quando ele vai passar para a molécula e a molécula passa para a célula, ele precisa baixar essa frequência. A cada processo de átomo para molécula, ele baixa, e de molécula para célula, baixa mais ainda para cair aqui. Para quê? Para o nosso corpo poder assimilar a frequência de 1000 Hz. Pois bem, se o coração cria a realidade, não é o coração que cria a realidade. É o sentimento que o coração materializa. Porque, gente, cada órgão do nosso corpo humano, ele materializa um sentimento. Todos os nossos sentimentos que temos não estão somente no coração ou no cérebro. O nosso fígado, o nosso rins, o nosso pâncreas, a nossa vesícula, a nossa coluna, a nossa pele. Todos os nossos órgãos e todas as nossas glândulas endócrinas, principalmente as glândulas endócrinas, elas têm um sentimento. Cada um materializa um sentimento diferente. E o coração materializa um sentimento que cria essa realidade. Realmente, aí eu concordo. Então, o coração, ele é a materialização desse sentimento que cria a realidade, mas não é o coração que cria a realidade, ok? É como se eu tivesse uma jarra, né? Uma jarra de 5 litros, ok? E eu preciso beber água daquela jarra, só que eu não vou conseguir beber os 5 litros de uma vez. Então eu coloco um pouco dessa água num copo, certo? Aquele copo é o coração e aquela jarra é o sentimento. Entendeu, gente? É assim que funciona. Então, cada órgão do nosso corpo humano é a materialização de um sentimento. Prestem bem atenção, quando esses sentimentos estão com a frequência baixa, eu não falei que eles oscilam até 1000 Hz, e a escala solfégio, ela vai no mínimo 200, a metade dessa régua é 250 Hz. Então 250 Hz para cima é positivo, frequências boas,
250 Hz para baixo é frequências negativas, frequências de escassez. Quando esses sentimentos estão numa frequência, olha isso, guardem isso, quando esses sentimentos estão numa frequência abaixo de 250 Hz, ok? Eles vão minando, eles vão criando uma escassez. Portanto, se aquela frequência daquele sentimento está baixa, ela não tem como se materializar naquele órgão devido. E aquele órgão vai sofrer uma doença. Exemplo, o sentimento do coração. Eu não quero falar qual é o sentimento do coração, porque não é o intuito desse vídeo, ok? O sentimento que se expressa, que se materializa no coração. Então vamos supor, a pessoa está passando uma fase difícil e esse sentimento ele começa a diminuir. Ele vai diminuindo a frequência dele. Conforme ele for diminuindo, ele não tem força para sair da jarra e ir para o copo. Não tem mais água da jarra para ir no copo. Se não tem mais água da jarra para ir no copo, eu vou ficar com sede. E é aí que o coração adoece. Vocês entenderam isso? Sentimentos que dão uma força motriz a todos os nossos órgãos dos nossos corpos. São sentimentos que trazem a harmonia, o equilíbrio, a saúde do seu corpo físico. É ele. Entendeu, galera? Então, se você está numa frequência alta, você tem água suficiente para suprir o copo da jarra, do exemplo que eu dei. Se você tem uma frequência alta, a frequência desse sentimento que se expressa, se materializa no coração, o seu coração vai estar saudável, vai estar pleno, mas ali na média, porque muito alto, ele dá um excesso no coração e esse sentimento se torna excessivo e também não pode. Aí estamos falando em Yang, ok? É o equilíbrio, é o que eu falei, a harmonização, o equilíbrio. Mas antes uma energia em excesso que você consegue dosar do que uma energia em escassez, que você não consegue voltar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso 8º vídeo. Os sentimentos, assim como todas as outras forças, podemos abrir o leque e fazer 10, 15 vídeos falando só de sentimentos, assim como cada um das outras forças. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui dos sentimentos. É a importância, a prioridade, e você vai defender aquilo que você prioriza. E cuidado para não sair da sua realidade e viver a realidade do outro. E sempre tenha sentimentos positivos para você ter uma saúde em equilíbrio, em harmonia. Galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso 8º vídeo, desse nosso 8º estudo. É um prazer ter vocês até aqui. Estou adorando os comentários, ok? E estamos juntos até o encerramento do nosso 9º vídeo. Galera, fiquem com Deus, tenham uma jornada iluminada. Tchau, tchau!